Olá, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje ele vai ser bem direto. Eu vou tentar resumir para vocês, dar um apanhado geral de como foi todo aquele processo dos problemas que eu resolvi com minha antiga casa, a mudança para esse novo apartamento e falar também de como foi o começo da obra, né, e tudo que eu tive que fazer para me adaptar a esse novo espaço, até chegar a esse momento de agora, que é onde eu tô no meio da obra do AP do Batatinha, tá certo? Roda a vinheta. Em primeiro lugar, eu preciso agradecer a todo o carinho do pessoal que tá mandando lá no meu direct, no Instagram, no AP do Batatinha, perguntando algumas coisas. Eu assumo que nesse período eu pensava que eu ia ter mais tempo, que eu ia poder compartilhar tudo com vocês, mas anda acontecendo muita coisa em pouco tempo. E eu também passei por um momento que eu não estava tão bem assim, eu não estava tão legal a fim de compartilhar algumas coisas, porque eu estava no meio da ansiedade, eu estava muito ansioso com todo esse caos de obra. Agora que as coisas tranquilizaram mais, eu estou respondendo todo mundo e a gente está lá para trocar ideia, tá certo? No @AP do Batatinha no Instagram. Me segue lá e me acompanha, tá certo? Então, logo que eu mudei para o apartamento, eu já sabia que a água estava ligada, a luz eu tinha que pedir ligação, né, num código que a administradora do condomínio me mandou. Então eu liguei lá na Enel, né, na antiga Eletropaulo, e pedi a ligação. Eles nem precisaram entrar no apartamento, fizeram uma ligação direta lá embaixo, que era alguma coisa super simples. Logo também nos primeiros dias eu pedi internet. Uma empresa que fazia divulgação aqui no bairro, do novo apartamento, eu solicitei internet porque eu saberia que talvez eu precisasse vir até o apartamento durante esse período e eu precisaria de ter internet. Então eu contratei um pacote bem básico de internet para eu já ter internet no apartamento. Então eu já tinha água, tinha luz e tinha internet. Então eu já poderia me mudar. Para mudar, eu tive que entrar em contato com a administradora do condomínio. Ou por e-mail ou por aplicativo, né? No meu caso foi por e-mail. Eu falei que eu estava me mudando e eu já mandei também o ART, onde eu falava que eu faria uma mudança aqui no apartamento, uma mudança física. Eu faria mais uma tomada 220 e eu retiraria a parede de drywall. Na verdade, para retirar a parede nem precisaria de ART, mas eu achei melhor informar para evitar qualquer transtorno futuro. Eu também mandei uma carta onde eu descrevia todas as alterações que eu faria no apartamento, inclusive falando do piso. Isso foi bem antes, na verdade. E foi bem tranquilo, eu só falei que eu não iria danificar nenhuma parede estrutural, que eu não iria fazer buraco onde não deveria, nem nada. Isso é um documento mais para ter questão de segurança, tanto minha quanto a deles. Então eu coloquei um piso uniforme, quarto, sala e cozinha. Eu queria muito inicialmente continuar com a ideia de ter um piso de madeira, como era o laminado que estava no quarto, que eu achava ele muito bonito. Mas pensando mais na possibilidade de móveis, eu acabei optando por um piso claro, e ele tem uns veios cinza, então dava mais ainda uma possibilidade de brincar com as cores. Ele parecia um pouco um porcelanato, um mármore, algo do tipo, e ele estava num preço bem legal na Leroy Merlin. A instalação também foi pela Leroy e eu fiquei muito feliz com o trabalho deles. E eu acabei comprando também mais alguns pisos, porque tinha já a ideia de colocar um pouco dos pisos na parede da sala, ou da cozinha, ou do quarto. Eu não sabia ainda onde eu iria colocar. Mas eu já conversava com a arquiteta que ela já tinha essa ideia de colocar piso em alguma parede do apartamento. Parede de drywall retirada, piso vinílico colocado, uniforme, quarto, sala, cozinha. Eu me mudei, comprei uma cama box e vim. Eu faço aniversário dia 24 de agosto. Dia 25 eu estava mudando oficialmente. E foi muito engraçado porque eu não tinha móveis, eu não tinha nada. Então eu coloquei tudo em caixas, né? A cama já estava aqui
a cama box me ajudou muito, porque é onde eu coloquei muita coisa. As outras coisas eu deixei em malas, que eu tentei organizar um pouco pelo quarto, que também é sala, que também é cozinha. Então ficou um pouco bagunçado. Eu preciso falar que uma das coisas que eu não esperava que eu fosse sentir falta foi de box no banheiro. Eu tomava banho pela manhã e o banheiro encharcava de água, e isso me dava uma gastura, porque eu tinha que secar todo o banheiro antes de trabalhar. E eu acabei optando por uma compra coletiva com o pessoal do condomínio, que eles fecharam com uma empresa de colocação de box, com um preço bem em conta. Eu não gosto de confiar nessas coisas, eu sou bem desconfiado, mas eu já tinha ouvido falar dessa empresa num grupo de Facebook, e falaram que eles trabalhavam bem, e realmente trabalham. Eu acabei fechando com eles, e foi super rápido, eles colocaram o box, e os meus pesadelos acabaram, porque eu pude tomar banho tranquilamente. Então, algo que eu não valorizava, algo que eu não importava direito, fez muita diferença, que foi o box no banheiro. Enquanto eu estava me adaptando ao novo ambiente, né, no meio inacabado de bagunça de caixas e caixas, e tentando encontrar minhas coisas, eu fui me adaptando ao meu dia a dia, né, nessa nova rotina de casa nova. Eu fui começando a tentar definir a ideia dos móveis planejados. Eu já tinha mais ou menos um traço, né, do projeto inicial, mas eu fui definindo cor, definindo o tom que eu queria, os detalhes, né, os puxadores, e eu acabei definindo mais ou menos que a madeira que inicialmente eu queria no chão, né, que eu acabei trocando por um piso mais claro, eu acabei começando a estudar a ideia de colocar uns móveis em tom amadeirado na cozinha e na sala. Esse momento foi bem delicado, porque eu vivendo no meio de caixas e bagunça e de cama, e eu via nos grupos, e eu via fotos de apartamentos lindos, eu via que tudo estava acontecendo para as outras pessoas, e o meu ainda estava um brotinho, né? E claro que tudo vem no seu tempo, mas eu queria muito que as coisas acontecessem muito rápido, e não é bem assim. E quando eu estava ainda conversando com a equipe dos móveis, eles falaram também da importância das pedras, porque sem as pedras, tanto na cozinha quanto no banheiro, eles não iriam conseguir fazer a medição dos móveis da cozinha e do banheiro. Então eu nem sabia disso. Então, para eu fechar os móveis da cozinha e do banheiro, né, para eles fazerem a medição correta, eu precisaria das pedras. Então, uma coisa a mais que eu não estava pensando. Até então, eu utilizava tanto as pedras da que veio no apartamento. Eu usava a pia da cozinha, que veio com a Vivaz, e do banheiro também, a pia que veio com a Vivaz. Aí eu fui recorrer ao projeto para verificar quais eram as indicações de pedras, e aí eu tive que correr atrás ainda de mais uma coisa que eu não estava esperando. Já no meio dessa outra correria, além dos móveis, a questão das pedras, eu não mexi com o teto. O teto que a construtora entregou é a mesma que está na minha casa, inclusive até hoje. Eu não coloquei gesso, não coloquei sanca, não coloquei spot, não coloquei LED, não coloquei nada. Eu só coloquei uma luminária simples de sobrepor, que era o que eu poderia, que estava dentro da minha realidade. Por mais que eu tivesse sonhado com um perfil de LED ou algo do tipo, eu não tive condições de mexer nisso. E eu até pensava em fazer isso depois, mas depois eu vi a trabalheira que dá. É algo que um dia eu vou fazer, mas agora não. Mas há algo que particularmente me incomoda, é a divisão entre quarto e sala. Porque onde tinha a parede de drywall que foi retirada, há um desnível, há uma diferença no teto. E eu queria que isso fosse uniforme. Então é algo
que por mais que eu fale que não vou fazer agora, que eu não quero mexer, ainda me incomoda. Quando eu vou dormir, eu olho para o teto e vejo que o teto está diferente. Então é algo que eu estudo ainda uma possibilidade de arrumar isso, mas eu não sei ainda o que fazer. Já sobre parede, que eu havia comentado da ideia do piso na parede, a arquiteta também tinha indicado o cimento queimado. Eu ainda não sabia ainda como fazer isso, mas ela insistiu a ideia de que eu mesmo fizesse. Eu, muito inseguro, fiz apenas uma parede que fica atrás da cama. Fiz com muita insegurança. Foi só uma parede que eu fiz inicialmente, mas aos poucos, conversando com ela, ela falou que o ideal seria fazer mais em 2 paredes. Então, ao todo seriam 3 paredes de cimento queimado, uma outra parede do piso, que era o mesmo piso do chão, que ele vai na parede. Então, eu e meu namorado, que é bem mais cuidadoso que eu, me ajudou nesse serviço manual, onde a gente pintou a parede atrás da cama e nas laterais da parede. Eu acho que ficou legal, mas tem a questão dos detalhes entre as paredes, entre os encontros, que é preciso ter muito cuidado, porque o cimento queimado que a gente comprou pronto, ele é uma espécie de massa corrida, ele é grosso, ele não é só a tinta. Então, ele acaba, quando ele descasca o pedaço. Então, tem pouco tempo que eu fiz, ele descascou, soltou um pedaço. Porque eu não sei. Eu até perguntei para uma pessoa que trabalha com isso e ele falou que algumas vezes, quando se comprar massa corrida, ela tem tendência a soltar. Alguns casos eles passam até um produto antes. Mas esse pessoa que eu falei, ele gosta de usar mais a tinta, ele misturar o xadrez, fazer uma forma mais manual, não comprar pronta como eu fiz. Pra vocês terem ideia, aqui em cima é um dos lados que eu pintei, é atrás da cama, onde eu fiz essa aplicação de cimento queimado. De 0 a 10, eu acho que eu tiro uns 8,5. Então, aos poucos, a casa foi tomando forma. Muitas coisas foram acontecendo. E eu tentei não comparar minha obra com a obra das outras pessoas, né? Eu fui tentando curtir mais a minha mudança, a minha adaptação, a minha criação desse ambiente, desse meu apartamento. E foi quando as coisas começaram a fluir mais, porque eu perdi muito tempo me cobrando, me comparando, tentando ver o que as pessoas estavam fazendo. E eu acabei não curtindo muito esse momento. Foi um período que eu fiquei muito ansioso, eu fiquei muito mal, eu dormia mal quando eu dormia, mas aos poucos eu vi as coisas acontecendo e eu fiquei mais animado, eu fiquei mais feliz. Eu acredito que quando chegou o guarda-roupa, né, que eu vou falar mais futuramente para vocês, foi quando eu comecei a respirar. Porque até então, acho que a questão das caixas, a questão da bagunça, de tudo fechado, tudo encaixotado, me dava esse pavor, essa ansiedade. E depois que eu comecei a organizar, eu comecei a me sentir em casa. Então, no próximo vídeo eu vou contar mais detalhes para vocês, foi esse processo dos móveis planejados e das pedras. E mostrar também como o apartamento ficou no final. Tá? Um beijo, até mais, tchau, tchau.